Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Gente, muito boa noite. É uma alegria, como sempre, retornar aqui ao Chico, e especialmente nesses momentos de festividade, né, de alegria. 15 anos de história espírita em uma cidade do interior não é fácil. E é bom a gente fazer parte, colocar pelo menos uma pedrinha nessa parede de 15 anos e dar a nossa pequena contribuição para lembrar, para observar, para a gente tentar entender cada vez mais o que é que leva o Espiritismo à frente. Eu, um dia desse, conversava com um amigo e a gente debatia sobre a questão do cristianismo. Como o cristianismo foi levado à frente pelos sofredores dos coliseus, das arenas romanas, pelos cristãos que se sacrificavam. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, assim a espiritualidade nos orienta, ele também traz a sua cota de dores, de preconceitos, de sacrifícios, de dificuldades, às quais nenhum de nós está isento. Eu desafio alguém que possa dizer que o Espiritismo tirou o sofrimento da vida dele. Certamente não. Né, sabe? Mas certamente o Espiritismo nos ensinou, a todos nós que sofremos por necessidade e por aprendizado, certamente ele nos deu o consolo, a explicação, a orientação, a tranquilidade para enfrentar os momentos difíceis, a calma para enfrentar os problemas da vida, a oportunidade de encontrar, e a capacidade até, de encontrar no meio do mal o remédio, como nos diz o Evangelho de conformidade com o Espiritismo. Muitos de nós esquecemos e não entendemos, mas precisamos aprender que o mal sempre está a serviço do bem. As dificuldades que enfrentamos, os problemas que aparecem em nossas vidas, as pessoas que desgostam de nós e das quais nós tentamos aprender a gostar, elas são professores, amigos, mestres, que vêm nos trabalhar, nos orientar, nos esclarecer. A gente conversava ontem, ou foi ontem no carro, não lembro, a gente estava falando sobre uma determinada reunião mediúnica que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, e um espírito ainda no sofrimento, ele se apresentou como sendo um espírito mais evangelizado, e ali ele discorreu uma série de pseudo-ensinamentos, alguns inteligentes e bons, outros nem tanto, mas no meio daquele processo, ele terminou sendo desmascarado, identificado, socorrido, amparado, ajudado. E mais tarde apresentou-se um trabalhador da casa, um trabalhador espiritual, e tivemos a oportunidade, o doutrinador da noite, teve a oportunidade de perguntar a ele. Nós, no início, até pensamos que era um trabalhador da casa, mas depois identificamos. E aí o nosso amigo espiritual, ele disse com muita franqueza e muita tranquilidade, não era um trabalhador da casa, mas era um trabalhador do Cristo. E é isso que todos nós somos. Todos nós somos trabalhadores do Cristo, mesmo sem sabermos, mesmo sem desejarmos até, mesmo quando fazemos as besteiras e as bobagens que nós certamente fazemos, porque é natural do nosso nível existencial, mas nós estamos ali trabalhando pelo crescimento nosso e dos nossos irmãos. E isso nos faz trabalhadores do Cristo.
Aquele que sofre é um trabalhador do Cristo. Aquele que maltrata é um trabalhador do Cristo. Aquele que ampara é um trabalhador do Cristo. Aquele que perdoa é um trabalhador do Cristo. E aqui nesse local, nessa casa abençoada, através da doutrina espírita, tenho certeza que nós temos e teremos ainda por muitos anos a oportunidade de aprender o que é ser um trabalhador do Cristo. O ano de 1943 foi um ano muito interessante para a humanidade, porque na Europa iniciava-se a questão dos combates e através do mundo se acirrava o combate da Segunda Guerra Mundial. Então foi um ano de dores, foi um ano de batalhas, um ano de perdas grandes, inclusive aqui para o Brasil, a Marinha Brasileira sofreu muito nesse ano. Foi um ano que trouxe muitas tristezas para o mundo, de uma forma geral. Mas para nós, espíritas, e para o mundo espiritualista, foi um ano muito profícuo. Foi um ano muito de grandes nascimentos. E um desses grandes nascimentos desse ano foi esse livro, Nosso Lar, que veio pelas mãos de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, e foi lançado no ano de 1943. Há pouco mais de um mês e meio atrás, eu havia emprestado a minha edição de Nosso Lar para um amigo, que não é essa novinha, não é aquela mais antiga, mais feinha, essa é mais bonitinha, né? Mas aconteceu um negócio inédito, né? Porque hoje em dia é difícil. Ele me devolveu o livro, então eu achei isso de uma coisa espetacular. Eu fiquei tão alegre que eu digo, eu vou dar uma relida no livro, só para comemorar, porque ele me devolveu. Foi tão bom. E logo no início, esse foi o primeiro livro que o André Luiz escreveu, ele precisava ser apresentado. E a introdução de Nosso Lar chama-se Novo Amigo, e é um texto de Emmanuel. E o último parágrafo dessa introdução, para mim, é um parágrafo muito bom. E foi ele que me trouxe a inspiração para que nós trouxéssemos esse tema que a gente vai conversar com vocês aqui hoje. Espiritismo ou espiritualidade, caminho para a vida. No último parágrafo da introdução de Nosso Lar, o Emmanuel diz o seguinte: guarde a experiência dele, André Luiz no caso, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E eu achei essa frase de Emmanuel de uma profundidade incrível. Precisamos de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E às vezes a gente para e a gente às vezes nem percebe, nem entende a diferença entre uma coisa e outra. É a mesma situação quando a gente fala sobre religião e religiosidade, né? Deus e divindade. A gente acha que são substantivos ou adjetivos e a gente esquece de observar a profundidade daquelas palavras. Espiritismo, todos nós conhecemos. É a doutrina religiosa, filosófica e moral que foi fundada no ano de 1857 por um professor francês de codinome Allan Kardec, trazida até nós pelos espíritos evangelizados do Senhor, a falange da verdade. Perfeito. Espiritualismo. Espiritualismo ou espiritualista é aquele que acredita na sobrevivência do espírito, que dentro da carne tem mais alguma coisa, que nós não somos só objetos de carne que se movem, mas que nós temos uma força, um ser, um ente espiritual dentro dos nossos corpos, os quais somos nós mesmos, e que esse ente espiritual, esse espírito imortal, sobrevive após a morte. E com essa definição de espiritualismo, a gente pode identificar-se com uma série de religiões. A maioria das religiões são espiritualistas.
O espiritismo é espiritualista, o catolicismo é espiritualista, o protestantismo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo. Os nossos antepassados indígenas aqui, os nossos antepassados africanos, todos eles são espiritualistas, porque todos acreditam que a alma ao desencarnar, o espírito ao desencarnar, ele vai para algum lugar, fazer alguma coisa, seja trabalhar ou dormir, mas ele vai. E espiritualidade? Espiritualidade, será que é só uma modificação gramatical dessas duas palavras, ou será que ela tem alguma diferença, alguma coisa mais profunda? Dentro de algumas pesquisas, alguns questionamentos que eu fiz e observei, algumas coisas que eu li, eu entendi de uma forma muito simples que, no sentido mais fácil de ser compreendido, espiritualidade é o fato de nós compreendermos que não somos simplesmente corpos, que nós transcendemos esse corpo físico, nós somos entidades, entes que transcendem esse corpo físico e que necessitam da integração uns com os outros em harmonia, porque ao final todos nós estamos interligados. E aí a gente começa a ter um conceito diferente. Porque até agora a gente aprendeu que espiritismo, por exemplo, assim como o catolicismo, o protestantismo e tantos ismos por aí, são religiões. E as religiões, elas servem para quê? Elas servem para nos ligar. O termo religião, a palavra religião vem do original latino religare, que significa religação, religamento entre nós e o divino. Então a religião, ela deveria nos dar orientações para que nós pudéssemos transcender isso que nós somos e nos ligarmos novamente ao ente divino, ao Criador divino, aquela energia superior que criou a tudo e a todos. E talvez até esse sentido de religação, ele esteja muito mais dentro de nós do que nós imaginamos. Nas questões 5 e 6 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando de onde vem a crença inata de todos os povos de que existe uma força superior. E os Espíritos respondem até com um pouco de brincadeira, de que ele existe. Porque se a gente não tivesse essa lembrança íntima, essa lembrança espiritual de que existe um ser superior, a gente não traria essa lembrança. E aí Kardec, ainda querendo incitar os espíritos ao erro, porque ele era cientista e metódico nas suas questões, ele pergunta, mas será que essa tendência de acreditar em um Deus não é uma questão cultural, não é uma questão da sociedade? E aí a espiritualidade responde, se fosse uma questão da sociedade, se fosse uma questão cultural, como é que os vossos primitivos, os vossos silvícolas, os índios, na maior primitividade, acreditam? E aí a gente para e começa a observar como foi que nasceu todo esse processo religioso, quando nós, ainda nas cavernas, observávamos um raio e, como não podíamos entender, acreditávamos que aquele raio era uma força superior. Observávamos o sol que trazia a vida e demos ao sol o nome de Ra, por exemplo, porque ele trazia a vida. Observávamos a chuva e como ela ou destruía, ou fazia nascer, a gente dizia que a chuva tinha humor e que às vezes ela ficava com raiva da gente e às vezes ela estava de bem com a gente. E a gente começou a tentar agradar aquelas divindades, aquelas deidades que a gente cria, e a gente começou a dar nomes a elas e personalidades. E existiam divindades boas, divindades ruins, e foram se unificando num conceito onde hoje nós temos um conceito muito maior do que o primitivo Neandertal, por exemplo, mas que nós ainda criamos um Deus ou uma divindade que não representa aquilo que realmente ele é. Nós criamos um Deus que representa aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos. Então, por exemplo, muitos de nós, de nossos companheiros de vivência na Terra, têm um Deus que gosta de matar, tem um Deus que é vingativo, tem um Deus que ele prefere uma determinada crença religiosa a outra.
Tem um Deus que a minha religião salva, mas a sua condena ao inferno. E nós utilizamos a religião, a gente perdeu o sentido de religião, a gente perdeu o sentido de religação com o divino, porque a gente trabalhou a religião como homens, com a compreensão de homens. E a gente criou as religiões para afastarem as pessoas. A minha religião é melhor que a sua é melhor que a dela é melhor que a do outro. E a gente sempre acha que a nossa religião é a melhor e não quer respeitar nem entender a liberdade que o outro tem de ter uma religião diferente da gente. E a gente se esquece que dividindo a nós, seres humanos, nós estamos dividindo as forças espirituais do planeta. Nós estamos divididos como humanidade e não nos religamos ao divino dentro de nós. Mas quando nós temos uma religião bem vivida e bem compreendida, e é muito interessante a gente observar isso, porque na questão 842 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, Kardec pergunta qual religião tem a capacidade de se colocar como sendo a detentora da verdade. Traduzindo em palavras para o dia de hoje, qual é a melhor religião? E aí o que é que acontece? Dentro do Livro dos Espíritos seria lógico a gente imaginar que os Espíritos responderiam, o Espiritismo, claro. Mas eles não disseram isso. Eles não disseram que era o Espiritismo, eles disseram uma coisa muito legal, eles disseram assim, é aquela que formar mais homens de bem e menos hipócritas. Porque não existe melhor religião. Eu, João, hoje, dentro de meus 43 anos de idade, para mim, o Espiritismo é a melhor religião. Para mim. Porque ele atende às minhas necessidades, porque ele esclarece as minhas dúvidas, porque ele me dá o cabedal de conhecimento e de informação que eu preciso para responder às minhas questões. Mas existem pessoas que não têm as necessidades que eu tenho e que se satisfazem com outras verdades, com outras situações, com outros olhares. Porque, ao final de tudo, dentro do nosso conceito, a gente para e percebe que religião na Terra hoje é simplesmente óculos. O óculos de sábio não presta para Leandro. Assim como o de Leandro não presta para mim. O meu talvez não preste para nossa irmã ali, a qual eu não sei o nome. Mas cada religião tem um ponto de vista, tem um olhar diferenciado sobre essa divindade. E nós, que somos ainda aquele primitivo que observava o divino e buscava uma ligação por ele, corremos atrás de um sentido religioso, de um norte religioso, de um guia religioso, porque nós sentimos necessidade de buscar essa religiosidade que existe dentro de nós. E aí o que é que acontece? Nós sintonizamos mais ou menos com uma ou com outra e vamos para aquela que nos agrada mais, por uma questão de sintonia. A psicologia, ela diz um negócio muito legal, é Jung que fala isso. Ele diz que o ser humano ele tem 3 instintos básicos, o instinto da reprodução, da perpetuação da espécie, o instinto da alimentação e o instinto do descanso. Mais tarde, em suas obras, Jung coloca um 4º instinto básico, que é o instinto da busca pelo divino. É onde nós estamos. Nós estamos no momento de buscar a nossa religação. Mas na Terra que nós vivenciamos, pouquíssimos de nós vão conseguir buscar essa religação, esse religare com o divino, sem passar pela fileira das religiões. E aí, não existe melhor religião, como diz o Livro dos Espíritos. Existe aquela religião que nos atende melhor. E muitas vezes nós estaremos dentro de uma religião e talvez até não concordemos com tudo o que ela nos fala. Talvez até não concordemos com tudo que ela nos esclarece, com tudo que ela nos orienta. Mas ali, naquele momento, nós encontramos força através da união que temos com os irmãos ali em religião, com os irmãos em processo, em caminhada, e ali nós encontramos forças, e a dúvida que é minha é a mesma de Sávio, é a mesma de Sandra, e a gente vai trabalhando nesse processo, e a gente vai se esclarecendo, e vamos ganhando o sentido de uma religiosidade, quando bem vivido. A religião bem vivida, bem direcionada, bem orientada,
ela nos dá o sentido de religiosidade. E esse sentido de religiosidade nos fornece aquele desejo de buscar mais, buscar na nossa intimidade, buscar a nossa transformação, trabalhar dentro de nós, porque nós percebemos que ali nós encontramos um caminho, e esse caminho precisa ser trilhado. E quando nós iniciamos a trilhar esse caminho, quando nós temos a consciência, quando nós realmente abrimos a nossa mente e tomamos a consciência de que nós somos mais do que um corpo, que nós temos um caminho para ser trilhado, que aquele caminho vai nos esclarecer, vai nos orientar, vai nos libertar muitas vezes dos entraves que a sociedade nos dá, mas que nós sabemos que podemos vencer aquilo ali, está aberta a janela para a nossa espiritualidade. Quando nós tomamos a consciência de que o caminho que a religião nos aponta, ele deve ser trilhado, e nós temos a consciência disso, a partir daquele processo, o nosso crescimento espiritual está ativo, e a gente vai buscar viver aquilo ali que a gente aprendeu. E é nesse momento, quando a gente busca viver o que a gente aprendeu, que a gente busca realizar a nossa espiritualidade. Teresa de Calcutá, que foi uma das grandes almas que reencarnou recentemente na Terra, tem um fato muito curioso. Ela morava numa cidade chamada Calcutá, e é uma das cidades mais pobres da Índia. E nessa cidade, os hindus eles têm diversas castas, e cada casta hindu ela tem uma adoração por deuses diferenciados. Então, muitas vezes, o que participa de uma determinada casta não aceita a ajuda do que participa de outra determinada casta, porque eles não têm o mesmo Deus, não têm a mesma religião, ou não têm a mesma sequência religiosa. E isso faz com que fique muito difícil se trabalhar na caridade e no apoio em Calcutá. Porque o próprio necessitado, muitas vezes, ele não aceita o apoio que vem de outro. E uma vez, Teresa, em um determinado beco lá da cidade de Calcutá, ela viu um senhor chagado, ferido, quase moribundo, com fome, frio. E ela chegou para ajudar aquele camarada. E ele vai e ele pergunta a ela, antes de aceitar qualquer coisa que ela tinha, ele pergunta com grosseria, com rispidez: mulher, quem é teu Deus? Porque se não fosse o Deus dele, ele não iria aceitar o apoio. Aí Teresa, com a grandeza que só os espíritos evangelizados têm, ela olha para ele, no fundo dos olhos dele, e diz assim: meu Deus é você. E minha religião é o amor. Desarmou o cara. Ele não tinha o que dizer. Meu Deus é você e minha religião é o amor. É aí onde nós vemos o processo de espiritualidade sendo vivido. Quando nós conseguimos vencer as barreiras das religiões, quando nós conseguimos vencer a barreira dos preconceitos e passamos a enxergar o irmão como isso, como um irmão. Recentemente tivemos um convidado no centro e ele vem de uma terra distante da nossa, uma cultura totalmente diferente. E uma das coisas que ele falou e que eu achei muito interessante foi que ele chega aqui ao Brasil, né, aqui à nossa cidade, e ele observa como as pessoas são atraídas para a maldade. Como as pessoas muitas vezes fazem questão de fazer o errado para se beneficiar ou para prejudicar o outro. Não entrava na cultura dele aquele processo de fazer o que a gente chama aqui no Brasil da lei do Gerson, vamos dizer assim, da gente querer levar vantagem em tudo. Não entrava na cultura dele esse tipo de situação. E era muito interessante porque ele terminava dizendo assim, ele no meio dos comentários que a gente fez, ele terminava dizendo: lá na minha terra, a gente busca tratar o irmão como se fosse um espelho. É muito legal isso. A gente busca tratar o outro como se fosse um espelho. Então, se ele é meu espelho, eu não vou querer me magoar. Eu não vou querer me enganar, eu não vou querer me surrupiar, eu não vou querer me ofender, eu não vou querer me prejudicar de forma alguma. Então, quando nós começamos a tentar buscar entender o irmão como um espelho, é aí onde nós passamos a vivenciar esse processo de espiritualidade.
O processo de espiritualidade ele é muito mais profundo do que a religião ou do que a religiosidade em si. E não é fácil de ser vivenciado por nós, mas também não é impossível de nós iniciarmos esse processo. Não é em uma encarnação que a gente vai fazer ele funcionar em nossas vidas, mas também não é nesta encarnação que a gente vai deixar para lá e deixar de tentar fazer, porque a gente precisa sempre seguir em frente, a gente precisa sempre crescer nesse processo. Emmanuel, quando faz a apresentação de André Luiz, ele coloca que nós precisamos sim de espiritismo e espiritualismo como conceitos religiosos, como portas para o início da nossa transformação, como objetos e centros de esclarecimento para cada um de nós. Mas precisamos muito mais de espiritualidade, porque a espiritualidade é vivida em nosso íntimo. É vivida dentro do nosso ser e é nesse espaço, simplesmente nesse espaço, que ocorre a nossa transformação. Eu posso chegar aqui e falar durante 3 horas seguidas sobre qualquer assunto. E nós temos aqui pessoas e uma pessoa vai se tocar um pouco, outra pessoa não vai estar nem aí, outra vai compadecer-se com tudo aquilo que a gente vai falar, mas enquanto cada um daqueles que se tocar ou se compadecer não parar para observar o seu íntimo e não parar para perceber o quanto aquilo toca no fundo dele, aquilo que a gente vai estar falando vai estar sendo palavras ao vento. O que importa realmente é aquilo que nós absorvemos. Muito mais do que aprender, nós precisamos apreender, deixar dentro de nós aquilo que a gente trabalha. Nesse conceito, é uma coisa que se torna muito maior, inclusive, do que as paredes que nos cercam. Se torna muito maior, inclusive, do que o próprio espiritismo. Tem casa por aí que não gosta quando eu falo isso não que eu vou dizer aqui a vocês, mas eu tenho certeza que Leandro não vai me jogar para fora não. Mas a gente, na verdade, se a gente parar para observar a necessidade de espiritualidade que a gente tem e a capacidade de transformação espiritual que habita dentro de nós não precisaríamos da casa espírita para nada. Nós não precisaríamos da casa católica, da casa protestante, da casa taoísta, da casa shintoísta, do templo. Nós não precisaríamos disso. Porque estaria dentro de nós. Agora, o que é que acontece? Eu que sou fraco, eu que não consigo me transformar sozinho, eu que não consigo seguir o caminho correto porque eu ainda tenho minhas falhas, meus vícios, meus erros, eu preciso da companhia de cada um de vocês para me dar força. Eu preciso para me ensinar, eu preciso para dividir conhecimento, para dividir sofrimento. É como Jesus falava, Jesus nos ensinava no processo do feixe de varas. Se você pega um palito, uma caixinha de palito de dente, você pega um palito, é fácil quebrar, né? Se você bota 2, também é fácil quebrar. Mas se você bota 5, você quebra, mas já fica mais difícil. Se você bota 10, você vai ter que botar um pouquinho mais de força para quebrar. Agora, se você pegar a caixa e tentar fazer assim, eu duvido que quebre. Jesus dizia que nós, unidos como um feixe de varas, somos fortes. E nós, separados, ainda somos fracos. É por isso que os grandes espíritos que vieram a esta terra, eles vieram nos dar orientações, esclarecimentos e vieram nos dar ensinamentos. Nenhum grande espírito que veio à terra veio fundar religião. O maior deles que veio à terra não veio fundar religião. Jesus não veio fundar religião. Quem, por exemplo, diz, Jesus era cristão, é mentira. Jesus não era cristão, Jesus era Cristo. Cristãos são aqueles que seguiram eles depois do seu desencarne. E esse nome foi dado por Paulo 30 anos depois que ele desencarnou. Jesus era judeu. E como judeu, ele respeitava as tradições judaicas. Ele curava um e dizia, vai e te apresenta aos sacerdotes, vai e dá o sacrifício devido. Mas ele, muito mais do que esses gestos vazios, vamos dizer assim, esses gestos rituais, ele transformava o íntimo das pessoas. Jesus observava no fundo das nossas almas e conversava conosco de forma que nós, quando chegássemos próximo a ele, estivéssemos transformados. Ele ensinava, ele nos mostrava o que fazer. Ele não nos criticava pelo que nós fazíamos. Ele não nos criticava, não dizia assim, deixe de ser ladrão, deixe de ser hipócrita, deixe de ser adúltero, você deixe de ser mentiroso. Não.
Ele dizia: ame meu irmão, compartilhe, divida, compreenda. E nesse processo ele nos dava a maior lição possível, que era viver aquilo ali. Quando nós estamos nesse processo de aprendizado, nós precisamos de um mestre, de um modelo. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós encontramos que Jesus é o modelo e guia ideal. A gente vê isso no nosso dia a dia. Quem tiver filho aqui vai entender o que eu vou dizer. Você pode chegar para o seu filho todos os dias da vida dele: meu filho, não fume, meu filho, não fume, meu filho, não fume. Mas se você fumar, quando ele crescer, ele vai fumar. Porque o que você falava era uma coisa, mas o que você fazia era outra. E o seu ato fala muito mais alto. Crianças que são criadas em lares com pais violentos são crianças violentas. Crianças que são criadas em lares com pais que bebem tendem a se tornar alcoólatras, viciados. O exemplo que nós damos é a maior lição que a gente pode dar a alguém. E aí é o que Jesus fazia. Ele não criou religião para ninguém, não. Ele dava o exemplo. E muito mais do que isso, ele nos ensinava como fazer. E às vezes a gente não quer ainda se ligar nisso. Jesus nos deu o exemplo de como desbrochar, desabrochar, transbordar a nossa espiritualidade, que é muito mais forte, muito mais profunda, muito mais importante do que qualquer religião. É aquilo que nós temos dentro de nós e que nos liga não somente com o Pai, com o Criador, mas nos liga a cada um de nós, porque a partir do momento que eu percebo que eu sou filho de Deus, representante dele aqui na terra, eu percebo que meu irmão também é. E se eu percebo que eu sou filho de Deus e tenho o direito a ser tratado com dignidade, eu tenho obrigatoriamente que entender que meu irmão também tem. Se eu percebo que eu sou filho de Deus e tenho a semente de amor dentro de mim, eu tenho obrigatoriedade de saber que meu irmão também tem e que precisa ser tratado com esse amor. E quando nós passamos a entender isso e a buscar realizar isso, estamos transformando a nossa religião, a nossa religiosidade em espiritualidade. Deixamos de ser simplesmente espíritas para ser espíritas espiritualizados. Porque a gente brinca com as palavras, mas a gente cria conceitos errados. A gente acha que uma pessoa espiritualizada é aquela que vai para o centro todo domingo, que participa da reunião mediúnica, que conversa com espíritos, aquela que vai para a campanha do quilo, que faz evangelização infantil. E nem sempre. Às vezes a pessoa que participa de uma religião 24 horas por dia está ali muito mais por uma aparência externa do que por um sentimento interno. E às vezes aquela pessoa que nem tem religião é muito mais bondoso, muito mais caridoso, muito mais fraterno do que aquela pessoa que vive em religião. Jesus nos deu exemplos espetaculares disso quando ele falava sobre os fariseus. Muitas vezes ele dizia assim: faça tudo o que eles mandarem, mas não faça o que eles fizerem. Né? Está lá no Evangelho. Ele diz: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está cheio de rapina. O fariseu chega na frente do templo e faz: graças te dou, Senhor, porque jejuo, porque dou meu dízimo, porque cumpro minhas obrigações e não sou como esse publicano que engana a sua raça. Aí o publicano olha para cima, para o templo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus diz que o publicano teve sua prece atendida, mas que o fariseu já recebeu o que ele queria, que era aparecer. O fariseu era espiritualizado? Não. Mas ele era espiritualista. Ele tinha uma religião, ele era o representante máximo da religião, mas ele não era espiritualizado. Já o publicano, que nem coragem de ir no templo tinha, era uma pessoa altamente espiritualizada. Então a gente tem que começar a entender. Jesus, eu gosto de dizer muito isso, às vezes o povo não acha bom não, mas eu acho muito legal. Jesus era um cara arretado. Porque Jesus é o seguinte: se você parar para observar, ele deu o caminho das pedras tudinho para a gente. A gente é que não sabe pisar. Não é brincadeira não. Ele olha para a gente e diz assim: crianças, uma boa árvore não pode dar mau fruto. E uma má árvore não pode dar
bom fruto. Então, o que é que a gente para? Ele manda a gente observar o que as pessoas fazem. Não é interessante isso? Mas lembremos sempre que nós estamos no meio das pessoas. Então, observemos primeiramente a nós. Porque se nós não observarmos primeiramente a nós seremos como aquele que vê um cisco no olho do irmão, mas que tem um pedaço de pau desse tamanho na frente do rosto dele e ele não está vendo. Por que isso? Porque é muito mais fácil eu criticar o meu irmão e atrair a atenção de todo mundo para ele e eu continuar posando lá de bonzinho. Mas Jesus não pede que a gente faça isso. Jesus pede que a gente busque entender a nós mesmos. E buscando entender a nós mesmos, observar os nossos comportamentos, orai e vigiai. Não é vigiar a vida do irmão, não. É vigiar a nossa. Orar por quê? Porque a oração nos leva em contato direto com a espiritualidade, quando feita de coração. Camarada, eu acho muito legal. Eu não sei, acho que a maioria daqui, como eu, é muito melhor que nós tenhamos a sinceridade de Pedro, quando estava se afogando, olha para cima e faz, Senhor, salva-me. Pronto, com uma palavra ele resumiu todo o processo. Mas aquela palavra estava saindo de coração do que ele tinha. Então nós não precisamos nos preocupar com o que nós aparentamos, com o que nós podemos fazer, que as pessoas venham a pensar. Não. Vamos nos preocupar com o que nós podemos fazer de melhor. O que nós pudermos fazer de melhor em nome do nosso irmão, que é tão filho de Deus quanto nós somos, ali nós estaremos colocando para fora a nossa espiritualidade, o nosso potencial espiritual. Ontem eu estava em Caruaru e eu dizia uma coisa que eu vou repetir aqui para vocês. A vida não está preocupada com as coisas ruins que nós fizemos, nem as que nós vamos fazer. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas a vida está preocupada e nos cobra e deseja veementemente que nós façamos com as coisas boas que nós podemos fazer, com as maravilhosas criações, atendimentos, socorros que nós podemos fazer, porque é nesse processo que a gente vai estar vivenciando a nossa espiritualidade. Eu estou em falta com vocês, porque eu me perdi no meu planejamento de tempo, viu, Leandro? E era para eu ter trazido um folhetinho desse para cada um de vocês aqui. Mas eu vou deixar com o meu amigo Leandro, ele vai tirar uma foto e vai passar pelo WhatsApp para todo mundo. Ou então ele vai deixar ali para quem quiser tirar uma fotozinha, porque eu queria muito deixar isso aqui com vocês. Não é por nada, não é porque isso aqui é importante não, é um pedaço de papel com um bocado de tinta escrito nele. Mas os conceitos que tem aqui são conceitos excepcionais. Eu não sei de quem é esse texto, eu achei esse texto na internet, mas eu achei espetacular. E ele chama assim, práticas espirituais simples para o cotidiano. Ele não é práticas espíritas, nem é práticas católicas, nem é práticas protestantes, nem budistas. Práticas espirituais, práticas que todo mundo que é espírito pode fazer. Eu sou espírito, né? Nós somos espíritos. Simples. Por quê? Porque a espiritualidade está nas coisas simples. Se você parar para observar, Jesus não fez nada complicado. Jesus não fez nada difícil. Difícil é de fazer o que ele fez, porque a gente não sabe ainda. Mas ele não fez nada difícil. A maioria das coisas, os grandes milagres que Jesus fez, não foi curar aleijado, não foi curar cego. Isso aí era milagre simples para ele. Os grandes milagres que Jesus fez, na minha compreensão pequena ainda, foi transformar o interior das pessoas. Era pegar um Paulo de Tarso, que era o maior perseguidor dos judeus, e transformar no maior proclamador do cristianismo. Pegar uma Maria de Magdala, que dizem que foi curada de 7 demônios, uma obsessão, uma transformação, sei lá, e observar naquela pessoa que era tão condenada pela sociedade, uma pessoa que podia fazer o bem, que podia fazer coisas boas e que transformou. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, tem um capítulo no livro Boa Nova, que fala sobre a história de Maria de Magdala. É uma coisa espetacular o que ela fez após ser tocada pelas palavras do Cristo. A gente não conhece o grande milagre de Jesus é transformar as nossas vidas, não é os nossos corpos.
Então as nossas vidas são transformadas pelas coisas simples. E aí eu vou dar uma lida rapidinha isso aqui. Se passar uns 5 minutos, Leandro me perdoa, né? Vou dar uma lidazinha rapidinha para a gente poder entender. E depois Leandro vai ou distribuir pelo Zap, ou colocar ali. E eu digo a vocês, vale a pena fotografar e andar com isso no celular. Ou então, se eu tivesse trazido para vocês, botar na carteira, botar na bolsa, dá uma lidazinha todo dia. Coisa besta, mas é muito bom. Primeiro, ser gentil com todos os seres, a todo momento, inclusive consigo mesmo. Às vezes é tão interessante, a gente vivencia uma situação onde a gente é bom para todo mundo e é ruim para a gente. Eu recentemente passei por umas 2 situações dessas, onde eu ajudei pessoas que precisavam de mim e terminei me prejudicando. Me arrependo? Não me arrependo, mas eu poderia ter feito melhor. Então nós precisamos observar, sim, precisamos ser gentis, ser compreensivos, ser caridosos com todos, desde que muitas vezes nós não prejudiquemos a ninguém, nem a nós mesmos. Porque quando nós passamos a nos prejudicar, nós passamos a mudar o nosso conceito de vida. Quando nós somos prejudicados, muitas vezes a gente, nunca mais eu faço isso. Se eu pensasse assim, nunca mais eu ajudava ninguém na minha vida. A gente não pode fazer isso. A gente é muito pequeno ainda para entender a grandeza de se sacrificar pelo outro. A gente não entende esse processo de se sacrificar com o outro, mas a gente entende o processo de ajudar. Então devemos sim buscar ser gentis, bondosos, fraternos, amparar todos que precisem, inclusive a nós mesmos. Observar continuamente todas as experiências agradáveis ou desagradáveis sem resistir. E é muito interessante essa parte do sem resistir, porque a gente muitas vezes passa por situações onde a gente não tem como se livrar, a gente não tem como escapar, às vezes, de um problema, de uma dificuldade que passa pelas nossas vidas, e a gente fica meio que sem aceitar aquilo ali, lutando, sem acreditar, fica revoltado, e isso não nos traz nada de bom. O grande segredo para a gente poder entender as coisas e compreender e crescer com elas é observar o real sentido daquilo ali. Observar, estou passando por dificuldade? Estou com um problema? Estou sofrendo? Estou, mas o que é que eu posso aprender com isso? O que é que isso vem me trazer a mal? Mas eu estou sofrendo, eu estou revoltado porque eu estou sofrendo. Essa revolta adiantou de quê? Não lhe fez nada de bom. Então não resistais ao mal, nos diz o Mestre Jesus. Não resistais ao mal. Deixai que aconteça, porque o escândalo é necessário. Ele nos diz que o mal, o sofrimento, a dor, ainda é necessário em nossa vida. Porque tem, no nosso nível, um processo de ensinamento para a gente. Mas a gente pode passar por tudo isso sem a revolta, sem a tristeza, sem o ódio e aprender. E quando a gente aprende, a gente dificilmente repete aquele erro ali na frente. Entregar cada momento ao divino. Eu achei perfeita essa frase, é uma coisa que a gente não faz. A gente não confia em Deus. A gente não confia na espiritualidade, a gente não confia na vida. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente e a gente quer que seja feito o que é melhor para a gente, mesmo que no Pai Nosso, quando a gente vai dormir, a gente reza e diga assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quando Ele faz a dele, a gente fica com raiva. A gente queria que fosse feita a da gente. Entregar cada momento ao divino eu tenho meus desejos, eu posso pedir a Deus, eu posso conversar com Deus, eu posso expor a minha necessidade, mas se a vida me traz coisas diferentes, eu aceite. Porque faz parte das necessidades. Jesus nos diz em um determinado momento que Deus sabe o que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos é o que nós desejamos. Mas quando nós aceitamos e entregamos a nossa vida nas mãos do divino, nas mãos do Criador, saibamos e tenhamos a certeza de que Ele só coloca em nossa vida o que for melhor para nós. E às vezes, quem já ficou doente aqui sabe, o que cura a doença é o remédio azedo, é o remédio ruim, na maioria das vezes. Quem tomou dipirona que o diga. Agradecer continuamente, praticar a gratidão perfeita. É perfeito isso, né? Agradecer. O agradecimento é um dos sentimentos que mais nos aproxima do divino, porque quando é um agradecimento puro, quando é um agradecimento verdadeiro, quando é um agradecimento de coração, a gente está tão leve que a gente consegue sintonizar com as vibrações mais altas. Agora tem uns agradecimentos que são horríveis, né? Meu vizinho quebrou a perna, obrigado, Senhor, eu sabia que aquele olho grande ia se acabar,
né? Esse agradecimento é triste. Então a gente precisa aprender a agradecer com o coração. Meu amigo ganhou na Mega Sena. Que coisa boa, Jesus te abençoe, vai em frente, sem segundas intenções, vou ligar para tu para te pedir 1.000 emprestado. Né? A gente sempre tem essa brincadeirazinha, mas é agradecer com tranquilidade, com verdade. Olhar para todos os seres e ver que estão dando sempre o seu melhor, por pior ou melhor que sejam. E eu acho muito legal isso aqui, eu digo muito lá em casa, digo muito para as pessoas que convivem comigo, e digo muito a seguinte frase: cada um só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. Não adianta você me pedir um repolho, que eu não tenho repolho para dar. Se quiser um copo d'água, eu dou. Não é nem meu, mas está aqui, né? A gente usa. Mas o que é que acontece? Se a pessoa nos trata com caridade, com amabilidade, com doçura, é o que ela tem para nos dar. Se a pessoa, infelizmente, nos trata com grosseria, é uma pessoa limitada ainda, que ainda está em sofrimento, ainda está vivenciando aquele momento, e é o que ela tem para me dar. Agora, qual é a diferença? Qual é a grande importância de tudo isso? Não é o que ela tem para me dar, não. É o que eu tenho para dar de volta. Se ela me trata com carinho e eu retribuo o carinho, a gente está empatado ali e o universo está satisfeito. Se ela me trata com grossura e eu retribuo grossura, aquilo é o melhor que eu tenho para dar? Não, eu posso fazer melhor. Eu posso dar melhor. Eu posso, no mínimo, calar a boca e sair de junto para não arranjar uma briga. Já fiz muita coisa, não é verdade? Então, tratemos com os outros da melhor maneira que nós pudermos. Se a melhor... Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu esqueci o capítulo agora, que diz o seguinte: é caridade calar quando um mais tolo do que nós está falando. É legal esse negócio. Ou seja, quando tem alguém que está falando besteira, está irritando, está começando a querer lhe provocar, calemos, selemos os nossos lábios e saiamos pela tangente, saída pela esquerda. Né? Então a gente vai evitar irritação, raiva, constrangimento, dor e arrependimentos futuros, certamente. Saber que cada um só escolhe o que acredita que é melhor. E é uma verdade. Ninguém vai escolher para si aquilo que ele acredita que é ruim. Cada um, no seu nível, vai escolher o que acredita que é melhor. Um exemplo bem simples. Domingo de noite, 9 horas da noite, 5 para as 9 da noite, nós estamos aqui na Casa Espírita porque acreditamos que aqui é o melhor lugar para que a gente possa estar agora, porque a gente está dividindo conhecimento aqui, tentando pelo menos como dizia um amigo meu, se descavalar um pouquinho. Ele disse que o Espiritismo descavalou ele. Eu digo, que coisa boa, né? Graças a Deus. Eu também fui bastante descavalado pelo Espiritismo. Então é muito legal. Nós estamos aqui, tentamos nos descavalar um pouquinho. Mas aquele que está ali no bar, na esquina, tomando cerveja, ele acredita que é o melhor para ele. Porque cada um de nós vai buscar a felicidade onde acha que está. E quem sou eu para dizer que a felicidade do outro está errada? Eu não posso, porque para ele eu estou errado. Para ele eu estou perdendo tempo, eu estou sendo enganado, para ele eu estou aqui enganando os outros, eu estou acreditando em balela. Por que isso? Porque cada um de nós tem um nível e de conformidade com os nossos níveis, os nossos horizontes vão se ampliando. E quanto mais, vamos dizer, abertos os nossos horizontes, mais nós encontramos o céu, mais nós encontramos as estrelas, a espiritualidade que a gente quer. Quanto mais fechado, a gente só olha aqui, para o agora. É a matéria, é aquilo que nós estamos sentindo. Mas está errado quem está ali buscando a felicidade num copo de bebida? Tá não, ele está no momento dele. Dia vai chegar onde ele vai estar sentado aqui, nessa casa, ou em outra casa, buscando o céu. Saber que tudo o que vê fora e incomoda é o que se encontra escondido dentro de nós. É muito legal isso. A psicologia chama isso de espelhamento. É uma das técnicas de fuga. Aquela pessoa que vive desconfiada dos outros, porque todo mundo engana ela, porque todo mundo vai roubar, todo mundo quer se aproveitar. No fundo, ela está espelhando aquilo que ela tem dentro de si. Pode até não fazer,
mas inconscientemente é o que ela ainda guarda. Talvez até seja o grande defeito que ela tenha vindo nesta encarnação para extirpar. E que não faça, mas que tem ainda dentro de si. Todos nós fazemos isso. Uns acham determinada coisa feia, determinado comportamento errado, outros querem ser puritanos e têm mais moral do que os outros, mas muitas vezes aquilo que se critica é o que nós temos dentro de nós, guardado às vezes, oculto, que nós não temos coragem ou conhecimento para botar para fora, mas ainda sintonizamos com aquilo. Kardec diz que a semente não germina em terreno infrutífero. Ou seja, tudo que me incomoda é porque eu sintonizo com ela. Assim como também tudo que eu gosto é porque me satisfaz. Eu estou ali satisfeito. Se conectar com a natureza de cada experiência. Por quê? Porque nós precisamos entender tudo aquilo que nós vivenciamos. Estou com raiva, estou irritado, estou irado. Viva a raiva. Observe a sua reação no momento de raiva. Vivencie aquele processo, racionalize o que está acontecendo ali, como é que está seu corpo, como é que está a sua reação, como é que estão as suas ações. Você gostou daquilo? Aquilo lhe fez bem? Aquilo é o momento correto, é a maneira correta de agir? Eu estou altamente triste. Experimente a sua tristeza. Vá até onde ela pode lhe levar, até o fundo onde ela puder lhe levar. Experimente a sua tristeza. Conheça o seu corpo, veja as reações, observe o que está acontecendo ali. E depois volte esclarecido. E aí você vai saber enfrentar a raiva, você vai saber enfrentar a tristeza, você vai saber enfrentar o ciúme, você vai saber enfrentar a inveja e uma série de situações. O importante é nós vivenciarmos, observarmos realmente o que acontece, para que a gente entenda. Quando a gente começa a entender, aquilo vai desaparecendo de dentro da gente. Não é fácil, não. Porque eu quero ver o camarada levar um pisão no pé que não queira dar um tabefe na cara do sujeito. Mas muitas vezes, você leva o pisão no pé, se você parar, contar até 3 ou 5, você ainda já consegue segurar um pouquinho aquele ímpeto, aquela reação, e você começa a agir. Quando a gente começa a agir, a gente está deixando o espírito vencer a matéria. Porque existe ação e reação. Reação é o instinto. Reação é o pisão no pé e a tapa na cara. Mas ação é o pisão no pé e dizer, opa, desculpe aí, amigo. Essa é a ação. É você antecipar o animalzinho que a gente tem dentro da gente. O cachorrinho que vive preso na coleira dentro da gente, a gente antecipar ele. Essa é a ação. Praticar ser um aluno constantemente. Quem de nós não tem coisas a aprender todos os dias? A gente aprende todos os dias, inclusive com as coisas que a gente não imagina. Eu li um livro uma vez, ele se chama Sinta-se em Paz Onde Você Estiver. É muito legal esse livro. É de um monge budista chamado Thich Nhat Hanh. E ele pede para a gente fazer um exercício que, se vocês fizerem, a primeiro momento vocês vão pensar que vocês estão ficando doidos, mas é um exercício muito legal. Quem for andando para o trabalho aqui, ou para a padaria, ou para a casa do amigo, a gente anda numa velocidade normal, né? Divida aquela velocidade por 2 e faça o seu percurso. Ou seja, caminhe mais lento. Você passa a observar coisas ao seu redor que você nunca tinha visto na vida. Se você dividir a velocidade ainda mais, você passa a observar e a ponderar, a aprender, a vivenciar experiências que você nunca passou. E isso é de uma forma muito grande, muito engrandecedora, para a gente observar como nós só estamos focados naquilo que a gente vê de frente. Como a gente não se preocupa, nem corre atrás daquilo que a gente não vê. Isso no campo material. Imagina no campo espiritual. Então, praticar ser um aluno constantemente. Aprender sempre que puder. E praticar ser um professor constantemente. Professores nunca negam ajuda. Nenhum de nós nunca vai ter nada a ensinar a alguém. Todos nós temos alguma coisa a ensinar. Principalmente para aquela pessoa que chegou no trabalho recentemente e vai fazer uma função parecida com a minha e eu não quero ensinar ela porque eu estou com medo dela ficar no meu lugar. Isso não acontece aqui não, né? Só acontece lá em Caruaru, né? Aqui em Camusim não acontece isso não, né? Isso é egoísmo.
Quem não tem competência não se estabelece, diz uma das regras da administração. A gente tem que jogar para fora tudo o que a gente sabe. É o que Jesus fazia. Jesus ensinava tudo o que ele sabia. Infelizmente, a gente naquela época, como agora também, não tinha condição de aprender. A gente está aprendendo lentamente. É feita a questão. Você chega numa escola, a criancinha no maternal, você não vai falar a ele sobre uma questão de física quântica. Você vai falar sobre o A, sobre o B, sobre o C. Nós estamos aí nesse processo para aprender. Sejamos alunos e professores constantemente. Praticar a compaixão perfeita. Compartilhar o sofrimento dos outros sem se apegar ao sofrimento. E é muito interessante. Compaixão significa compartilhar, dividir aquele sentimento que está acontecendo ali, naquele momento, aquele sofrimento que está acontecendo ali. E muitas vezes as pessoas vão nos procurar com sofrimentos, com dores, com dificuldades, vão nos procurar porque querem, vamos dizer assim, uma opinião, uma ajuda, um socorro, um amparo. Aí, de repente, imagina se chega uma amiga da gente ou um amigo da gente dizendo que determinada pessoa fez mal a ela ou a ele e a gente fica com raiva daquela outra pessoa e vai partir para cima do camarada. Termina piorando a situação. Mas se a gente se compadece com aquela pessoa e começa a dar conselhos de tranquilidade, de calma, de transformação, de orientação, a gente está compartilhando aquele sentimento, está se compadecendo com aquela pessoa, mas não está se deixando envolver por aquilo que acontece naquele momento. Era o que Jesus fazia. Jesus desceu dos paramis celestes até a lama onde nós estamos e não se melou. Tem alguém que teve mais compaixão do que Jesus nessa terra? De jeito nenhum. Mas mesmo assim, ele não interferia na vida de ninguém. Ele ajudava, ele transformava, ele dividia seus conhecimentos e seus ensinamentos, mas ele não chegava para tirar ninguém de onde aquela pessoa não precisasse sair. Isso é compaixão. Às vezes nós precisamos um pai que educa um filho e às vezes bota ele de castigo ou dá uma palmadinha. Ele deixa de amar o filho? Não. Mas ali, naquele momento, ele sabe que é necessário. Às vezes, negar também é compaixão. Às vezes, ser incisivo, ser rígido é compaixão. Ok? Que o diga Emmanuel para Chico Xavier, né? Apreciar a beleza de tudo e de todos. Os olhos são a candeia da alma, dizia Jesus. Se tu tiveres olhos bons, todo o teu corpo terá luz. Se a gente observa somente o lado bom da vida, se a gente observa as coisas boas que acontecem, e até nas coisas ruins a gente observa coisas boas, a gente não vai ter espaço nem tempo para ficar vendo picuinha, para ficar vendo coisinha errada, para ficar vendo só o sofrimento. Eu falava ontem em Caruaru, e eu citava o exemplo do cadáver, do cachorro, né, que é uma história que diz que Jesus vinha com os discípulos e aquele fedor, aquele mau cheiro, aquela podridão horrível no mundo, e os discípulos, Senhor, sai daí, isso é sujeira, é podridão, não sei o que. Jesus chega junto no cadáver do cachorro e diz, mas que belos dentes ele tinha. Quer dizer, tudo na vida tem um lado bom. Basta que a gente tenha humildade suficiente para procurar. Basta que a gente possa se rebaixar um pouquinho, sair do nosso pedestal, observar o mundo com humildade e procurar uma coisa boa. Até aquela pessoa que a gente detesta tem qualidades boas, se a gente olhar. Escolher um mestre espiritual e copiá-lo. E é muito interessante isso. Por quê? Porque de mim mesmo eu não tenho condições de me transformar espiritualmente. Mas se eu achar alguém que seja mais evangelizado do que eu, mais evoluído, mais avançado, mais espiritualizado do que eu posso copiar o que ele faz. E copiando o que ele faz, eu vou estar me espiritualizando por tabela. A coisa vai entrando por tabela para cima de mim. Aí a gente pode dizer assim, mas Jesus é muito difícil. Mas tem Chico Xavier, tem Teresa de Calcutá, tem Gandhi, tem tanta gente boa por aí para a gente copiar, né? Vamos copiar, isso é bom. Abster-se de dar opiniões e julgamentos. Por quê? Porque normalmente quando a gente dá uma opinião, a gente condena. A gente não sabe ser imparcial. Quando a gente vê uma determinada situação, a gente normalmente vai e condena aquela pessoa que está passando por aquilo ali, ou condena o fato, sem saber nem do que estamos falando.
Então, conheçamos os fatos e deixemos a avaliação para a vida. Não nos cabe avaliar. Tem uma história muito legal que eu acho que vocês podem conhecer, que chama-se a história das 3 peneiras. E ele diz o seguinte: sempre que você for falar alguma coisa, passe pelo crivo de 3 peneiras. A primeira peneira diz assim: eu tenho certeza que o que eu estou falando é verdade. Se eu não tiver, deixa para lá. Se tiver, passa para a segunda. A pessoa para quem eu vou falar precisa realmente saber o que eu vou dizer. Se não precisar, deixa para lá. Se precisar, passe para a terceira peneira. Eu gostaria que dissessem de mim o que eu vou falar agora. Se eu não gostaria, esqueça. E na maioria das vezes a gente não passa nem da segunda peneira. Vamos lá. Cortar todo tipo de chantagem e fofoca e só falar palavras positivas. Por quê? Porque quanto mais atenção nós dermos ao olho ruim, o olho bom vai ficar cego. Então observemos coisas positivas, cortemos a fofoca, a chantagem, a maledicência, a conversinha. Eu sei que a gente gosta muito de observar a vida do vizinho e trazer para a gente. Né? A gente caridosamente espalhar as novidades na rua da gente, com os parentes. Ah, meu vizinho trocou de carro, deve estar roubando, porque ele não ganha para isso. Tal, e a gente vai sempre espalhando caridosamente essas coisas. Mas para quê? Há necessidade de que nós falemos isso? Não. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de Jesus, vamos falar de caridade, vamos falar da campanha do quilo, vamos falar de educação dos filhos, vamos falar de lembranças boas, trazer coisas boas para o nosso jeito. Meditar frequentemente do seu jeito. Porque ninguém vai conseguir meditar feito aqueles gurus lá do Himalaia. A gente não vai conseguir nunca uma meditação daqueles camaradas, porque a nossa mente ocidental, ela não foi feita para aquilo. Mas a gente pode meditar de uma forma que a gente faça uma coisa bem simples. Na questão 920 ou 921 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que no final do dia ele parava e observava o dia dele como foi. E se ele fizesse alguma coisa, se ele tivesse consciência de que fez alguma coisa e que se arrependeu, ele voltava no outro dia e iria desfazer aquilo. Então a gente pode fazer isso na nossa vida. A gente pode ter esse tipo de meditaçãozinha simples e tranquila, observando o nosso dia. Como foi o meu dia hoje e como eu pretendo que seja o meu dia amanhã. E o que é que eu preciso para que ele seja do jeito que eu faça. Orar frequentemente do seu jeito. Porque ninguém vai orar do jeito dos outros. Ninguém vai orar, por exemplo, tem pessoas que conseguem fazer uma prece de 20 minutos. Eu vou ser sincero, eu não aguento uma prece de 20 minutos. Eu acho que o camarada ali está enrolando e gastando tempo. Porque não é possível que você entre num transe, numa vibração, mantenha 20 minutos de vibração. A pessoa normal que come feijão com arroz feito a gente come, eu acho isso difícil. Agora, se a gente fizer a prece do nosso jeito, abrindo o coração para Jesus, a prece está feita. Nem que seja simplesmente as lágrimas que nós soltamos naqueles momentos de dor e solidão. Essa é a prece. Uma vez nós estávamos no centro e um amigo fez a seguinte prece. Todo mundo sentou, fechou os olhos e ele passou 1 minuto em silêncio. É a prece. Cada um naquele momento abre o seu coração e está feita a prece. Cada um ore frequentemente do seu jeito. Simplificar a vida no máximo que conseguir. Viver a vida simples. Para que complicar se as coisas já são tão difíceis? Não é verdade? Então, se a gente sabe que determinadas coisas vão nos trazer consequências de dor, de sofrimento mais na frente, evitemos. Se a gente sabe que determinada decisão vai nos fazer sofrer ou fazer o nosso irmão sofrer mais na frente, evitemos. Para que eu preciso juntar milhões e milhões e milhões quando tem tanta gente precisando? Jesus diz que ao trabalhador é digno o salário, sim, mas também diz que a gente reparta com quem precisa e ajude a quem tem necessidade. O forte defende o fraco, aquele que sabe ensine a quem não sabe, aquele que tem divida com o que não tem.
Então, vivamos uma vida simples, dentro das nossas possibilidades, sem se endividar demais para não conseguir pagar depois, sem querer buscar aquilo que a gente não consegue porque a gente vai se decepcionar, e a gente vai vivendo um dia de cada vez da melhor maneira possível. E depois de todas essas orientações aqui que esse camarada colocou, ele diz a última, que é o seguinte: crie uma prática espiritual exclusivamente sua. Porque ninguém vai viver a prática espiritual que é minha. Ninguém vai viver a de Leandro, ninguém vai viver a de Sávio. Cada um cria a sua prática da maneira que puder. Porque se nós pudermos a 30 por 1, a 50 por 1, a 60 por 1, já estaremos fazendo muita coisa. Já estaremos, aquilo que nós pudermos fazer a mais, estaremos fazendo muito. Eu vou deixar isso aqui com o nosso irmãozinho Leandro e ele vai dar um jeito de passar isso para vocês. E prometo, vou tentar na próxima vez que eu vier, eu trazer para distribuir, tá? Então, gente, eu queria agradecer o carinho de vocês, a paciência, parabenizar a Leandro e a equipe do Chico, a equipe encarnada e a equipe desencarnada pelos 15 anos de trabalho dessa casa de amor e de caridade. E pedir a Jesus, com muita humildade, que esteja sempre entre essas paredes, mas principalmente no coração de todos aqueles que aqui estão. Que esteja, Senhor, pairando e brilhando, iluminando os sentimentos, as emoções, esclarecendo os pensamentos de todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui trabalham, e em especial daqueles que aqui vêm em busca de socorro. Aqueles que necessitam do Teu amparo, de Tua luz, de Tuas mãos, Senhor. Que as mãos dos trabalhadores desta casa possam ser as Tuas, amparando, socorrendo, que as palavras que saem das bocas desses nossos irmãos possam ser as Tuas, aliviando as dores, esclarecendo os corações. Que os pensamentos e as vibrações que se gerem nas mentes e nos corações desses nossos irmãos possam abraçar a todos aqueles que ainda estão no desamor, na tristeza, na dor, na maldade, e que ainda não conhecem o Teu caminho, ou ainda não decidiram retornar para a casa do Pai. E que Tu, Jesus, na Tua misericórdia divina, possas observar e abraçar a todos esses, porque é para cada um de nós, doentes, que Tu viestes. Então nos abraça, Senhor, nos envolve com Teu manto de amor e nos orienta agora e sempre. Que assim seja.